E eu vi que você mandava cartas quando era criança pro governo da Irlanda para eles protegerem animais. E eu queria saber se alguma vez responderam essas cartas. He also watches your got a reply. That's a great question. So I became vegan very, very young. I was 4, so when I realized what meat equals animals, from the offices of the Pope. Então traduz pra gente aí. Ela, desde os 4 anos, ela teve essa percepção em relação aos animais, então já desde essa idade ela começou a recusar carne. E ela tinha uma vaquinha que morava perto da casa dela, Daisy. Então ela já tinha essa relação com os animais e ela mandava carta pro governo, até pro Papa, ela mandou já. E ela já teve umas respostas, sim. E eu perguntei, até do Papa? Even from the Pope. Até do Papa, ela falou que... Os funcionários do Papa. Os funcionários do Papa responderam ela. Mas você nunca comeu carne? Eu não entendi isso. Ou você comia carne, seus pais te davam carne até 4 anos de idade e depois você parou? You never ate meat or you stopped eating meat at 4 years old? I say I never ate it because I have no memory. I was so young. Ela não tem lembranças de ter comido carne, que ela era muito nova e ela já perguntou pros pais dela. Provavelmente ela comeu por 1 ano, mas... My first memory is refusing meat. A primeira memória que ela tem, ela já tá recusando a carne. A primeira memória da sua vida ou a primeira memória em relação aos animais? The first memory of your life or your first memory regarding animals? The first vivid memory is animals. A primeira memória da vida dela, vívida, é ela perguntando sobre a questão dos animais. Eu tenho muitas curiosidades. Ok, let's do it. E com 4 anos, seus pais aceitaram de boa que você fosse vegana ou você era ovo-lacto-vegetariana, algo assim? They were concerned at first because there was no education around nutrition. No começo, os pais ficaram muito preocupados, né? Pela questão da saúde, porque os próprios médicos falavam que era necessário comer carne. Então, eles chegavam até a esconder carne dela na comida, mas ela conseguia sentir o gosto, e aí ela tirava, ela chorava. E aí, quando ela fez 6 anos de idade, os pais viram que ela estava crescendo bem, que estava bem, então eles ficaram mais tranquilos. Inclusive, eles conheceram um médico indiano, que falou que a maioria das pessoas lá no país dele não comia carne, estava todo mundo saudável, que era só dar comida para ela que ia ficar tudo bem. Entendi. E qual o nome da sua cidade? What's the name of your city? Mullingar. Mullingar. Town. Mullingar? Mullingar. Mullingar. Yeah. Mullingar. Mullingar. There's lots of meat in Mullingar. He gets it. Derek. Sim. Such a pleasure. You're here, man. Oh, your English. Yeah, it's very good. Very good. Very good. I'm big fan of Sepultura do Brasil. Eu já vi o Sepultura várias vezes. Quando eu vi a primeira vez em Campinas, até contei pro Derek ontem, a gente jantou junto, com a Tânia também. Eu vi pela primeira vez e o Derek tinha acabado de entrar no Sepultura e eu vi um show ao vivo e ele falou, belezinha, não sei o que, falou em português, conquistou a plateia na hora e tipo, fiquei muito fã desde aquele show. Muito obrigado pela sua presença, de verdade, mas muito obrigado por vocês estarem aqui. E eu queria saber de você, cara. Eu sei mais ou menos a sua história, eu assisto todas as suas entrevistas, mas eu gostaria que você contasse aqui pra quem não conhece, como é que você decidiu parar de comer animais. I stopped eating animals at the age of 14 or 15. Ele se tornou vegano com uns 14, 15 anos, por 2 motivos. Ele parou de comer carne. You stopped eating meat? Yes. Not turned vegan. Stopped eating meat. Parou de comer carne com 14, 15 anos, depois que ele leu um livro que era obrigatório na escola dele, sobre o assunto, e por conhecer outras pessoas veganas, né? E tinha amigos que eram veganos, conhecidos, e por admirar eles também foi assim que ele acabou. I was a very rebellious punk rock hardcore kid, so... Ele era um adolescente rebelde, né, do punk, do metal, e ele quis testar, né, na prática, se aquilo ia dar certo mesmo, questionar, e ele já gostava bastante dos animais, né, mas aí essa consciência foi vindo com o tempo, a questão de como eles eram tratados e tudo mais. E por quanto tempo você ficou
ovo-lacto-vegetariano, ou seja, apenas parou de comer animais. Por quanto tempo até virar vegano? E na hora de virar vegano mesmo, teve alguma coisa que falou, não, eu não posso continuar comendo ovo e leite? Sim, sim. Teve algo? Much later, actually. I've only been vegan for 6 years or so. Primeiro começou com a questão da carne, porque de início ele queria parar de comer flesh, né? Carne, cadáver. E a questão de parar de comer derivados de animais, ovo, leite, veio um pouco depois, uns 6 anos depois, quando ele também começou a ter conhecimento sobre a indústria, ter essas informações também sobre a questão do couro. E isso veio um tempo depois. A gente tá falando de que época, de que ano mais ou menos? Anos 80? 90. The 90. Sorry. Ele falou em português. Vamos começar a falar em chinês agora, vai acreditar. Chinese. O cérebro é um negócio muito, muito legal, mas... For now, Chinese, okay? I have one more language. But yeah, I mean, it was an understanding of these companies made me very upset. Ele, como todos nós, né, ficou muito chateado quando ele descobriu como as empresas tratam os animais. Então ele não queria mais fazer parte disso, né? Então ele Desculpa. Começou a pesquisar mais a respeito da indústria do leite. Isso, aí ele não quis mais contribuir com isso, porque realmente é algo muito, muito ruim, não só como as empresas tratam os animais, e não só as empresas que matam animais para carne, mas para o leite também, como o tipo de alimento que eles fornecem para as pessoas, né? Então, assim, ele descobriu que eram vários aspectos ali que não eram legais. Então, ele decidiu não ser parte disso. Né? E é interessante que a gente está falando que você teve toda essa visão nos anos 90. Eu comia carne nessa época e demorei muitos anos depois para começar essa discussão de veganismo. Pelo menos no Brasil, ela tinha essa discussão nos anos 90, mas demorou muito ainda para acontecer. Para quem não sabe, o Derek é de Cleveland, Ohio. Yeah. Então, lá tinha esse cenário vegano já existia lá? Ou era você sozinho? Não existe muitos veganos. Eu não conheço uma vegana. A palavra não existiu, é verdade. Na época, né? Na época. Imagina. E the first person that I knew that had that lifestyle was my uncle. Vegano já? Vegano. I didn't understand what he was doing or who he would come to our house with his own food. O tio dele já era vegano e ele não entendia muito bem o que era isso naquela época. E o tio dele já levava comida pra casa da família dele, diferente, e ele não conseguia entender. Por que ele não quer comer a comida da nossa casa? Será que é ruim? Qual o nome desse seu tio? Ele é vivo ainda? Ele é vegano ainda? No, he passed away not too long ago, my Uncle Steve. But he was a vegan his whole... O tio dele, Steve, já faleceu, mas foi vegano por a maior parte da vida dele. Ele já tinha uma mentalidade assim à frente sobre nutrição, sobre autocuidado e coisas assim.